Olá, que bom ter a sua companhia aqui na nossa meditação do dia 71. Sabe, hoje a gente vai ver um momento que, nossa, mudou tudo. Uma visão que não só abalou um homem, mas que derrubou muros. Muros que separavam povos por séculos. É isso mesmo, uma revelação divina está prestes a quebrar todas as barreiras. Então, para a nossa jornada de hoje, nós vamos mergulhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no Salmo 73, também em Números, capítulo 7, e vamos fechar com os parágrafos 541 a 546 do Catecismo. Pensem só na cena. É meio-dia, lá em Jope. O apóstolo Pedro sobe no terraço de uma casa para orar. A fome aperta, e enquanto a comida não vem, ele entra em êxtase. De repente, ele vê o céu se abrindo e uma coisa tipo uma toalha gigante descendo, cheia de animais que, para um judeu como ele, eram considerados impuros. E aí, uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Imagina o choque, ele recusa na hora. Mas a voz insiste com uma frase que ia mudar o curso da história: o que Deus purificou, não chame de impuro. E o mais incrível, ao mesmo tempo, em outra cidade, um centurião romano, um homem justo chamado Cornélio, também tem uma visão, e um anjo manda ele buscar justamente o Pedro. Então, o nosso caminho hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai ver como Deus une esses dois homens com uma visão divina. Depois, vamos ligar essa revelação com a esperança de um povo que viu seu santuário em ruínas, sabe? Na sequência, a gente olha para como muitas tribos se encontram num único altar. E, para fechar, vamos entender o que significa esse reino de portas abertas. Então, vamos lá. Vamos mergulhar fundo nessa história. E ela começa não com um, mas com dois homens, em cidades diferentes, vivendo em mundos que pareciam não ter nada a ver. Pense bem, um era o opressor, o outro o oprimido. Mas os dois, sem nem imaginar, estavam ali, de joelhos, orando para o mesmo Deus. De um lado, lá em Cesareia, está Cornélio. Ele é um centurião romano, um oficial do império opressor, certo? Mas a escritura descreve ele como um homem religioso, temente a Deus, super generoso e que orava o tempo todo. E do outro lado, em Jope, está Pedro, o líder dos apóstolos, um judeu super fiel à lei. Um gentil e um judeu, os dois prestes a ter os seus mundos virados de cabeça para baixo. E a primeira ação vem direto de Deus. Um anjo aparece para Cornélio e, sabe, o acalma. Diz que suas orações, suas esmolas, tudo aquilo que vinha de um coração sincero, subiu até Deus como uma oferta. Olha que lindo! É a prova de que para Deus as fronteiras que a gente cria aqui na Terra, elas são invisíveis. Ele vê o coração, não a nacionalidade. E aí vem a instrução: mande seus homens para Jope e chame um homem chamado Pedro. E é aqui que a gente vê a genialidade do plano de Deus. Porque no exato momento em que os homens de Cornélio estão na estrada, Deus já está preparando o coração de Pedro. Lá no terraço, em oração, Pedro tem essa visão que é, no mínimo, desconcertante. Uma toalha cheia de animais que a religião dele sempre ensinou que eram impuros, proibidos. A ordem que Pedro ouve é, na verdade, um ataque direto à sua identidade. Por um judeu, as leis sobre comida não eram só uma dieta, entende? Era um sinal da aliança com Deus. Era um jeito de se manter santo, separado das outras nações. Então, comer aqueles animais seria uma contaminação. Seria quebrar tudo aquilo em que ele acreditava. A resposta de Pedro é imediata, claro, de modo algum, Senhor. Mas a resposta que vem do céu é uma das frases mais revolucionárias de todo o Novo Testamento. O que Deus purificou, não chame de impuro. E para não deixar nenhuma dúvida, isso acontece 3 vezes. A mensagem não podia ser mais clara. As antigas barreiras de puro e impuro estavam sendo derrubadas pelo próprio Deus. E aí, a visão se encontra com a realidade. Enquanto Pedro está lá todo confuso, tentando entender o que aquilo queria dizer, os homens de Cornélio batem na porta. E é o próprio Espírito Santo que fala com ele. Vai com ele sem medo, sem hesitar, porque fui eu que os enviei. Percebe a perfeição? Deus preparou o coração do gentil, que queria ouvir, e, ao mesmo tempo, preparou o coração do apóstolo, que precisava pregar. A salvação estava prestes a cruzar uma fronteira que, até aquele momento, parecia impossível de cruzar. Essa crise pessoal de Pedro, sabe, de ter que superar os limites da própria tradição, ela ecoa uma crise muito maior, a do povo de Israel, que se sentia completamente abandonado por Deus. É exatamente sobre isso que o Salmo 73 vai falar. Esse salmo é um lamento, um grito que vem do fundo da alma. Tente imaginar,
O povo de Israel vendo seu lugar mais sagrado, o Templo de Jerusalém, o lugar da presença de Deus na terra, vendo tudo aquilo destruído. O sentimento é de orfandade, como se Deus tivesse quebrado a aliança e ficado em silêncio para sempre. A gente quase consegue tocar na dor que está nesses versos. O inimigo tudo destruiu no santuário, profanaram a morada do vosso nome. É uma sensação de perda total, sabe? Não vemos mais nossos emblemas. Já não há nenhum profeta. É como chegar no fundo do poço da esperança de um povo. Mas bem no meio dessa escuridão toda, uma luzinha de esperança aparece. O salmista se lembra de quem Deus é de verdade. E ele faz uma declaração de fé que é, uau, extraordinária. Ele diz que mesmo que o templo físico esteja em ruínas, a realeza de Deus não está. E o mais importante, ele opera a salvação por toda a terra. A salvação de Deus não está presa a um prédio, a uma cidade, ela é universal. E aqui a gente tem a conexão brilhante. Aquela esperança que era só um sussurro nesse salmo tão antigo, agora explode em realidade na visão de Pedro. O Deus que opera a salvação por toda a terra é o mesmo Deus que agora diz a Pedro: não chame de impuro o que eu purifiquei. A salvação não está mais limitada a um povo ou a um lugar. Não, ela está ativamente quebrando todas as fronteiras. E essa ideia de muitos povos se unindo em um só Deus, ela encontra um símbolo muito poderoso na leitura de Números capítulo 7. Eu sei, pode parecer uma lista meio longa e repetitiva, mas fiquem tranquilos porque ela esconde uma verdade linda sobre unidade na diversidade. O cenário aqui é a dedicação do altar, lá no deserto. E olha que interessante, durante 12 dias seguidos, o príncipe de cada uma das 12 tribos de Israel vai lá e se apresenta. Cada dia é para uma tribo específica, com seu nome, sua identidade. Eles não chegam como uma multidão anônima, não. Eles vêm como indivíduos, um de cada vez. E o mais fascinante é que mesmo que cada tribo venha no seu dia, a oferta que elas trazem é exatamente a mesma. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Essa repetição toda não é um erro de digitação, não. É a mensagem. Cada um, com a sua identidade única, contribui de forma igual para o mesmo propósito sagrado, para o mesmo e único altar. Isso, gente, é uma imagem perfeita do que é a igreja. Assim como as tribos de Israel, a igreja é feita de pessoas de todas as nações, todas as línguas e culturas. Gentios como Cornélio, judeus como Pedro. Cada um chega com a sua história, seu nome, sua identidade, mas todos se encontram no mesmo altar, diante do único Senhor, Jesus Cristo. E para amarrar tudo isso, o catecismo nos dá a base teológica, explicando direitinho o que é esse tal de reino de Deus que Jesus veio trazer para a gente. E já adianto, é um reino, como a gente vai ver, de portas radicalmente abertas. Afinal, qual é o grande plano de Deus desde o comecinho? É simples, elevar a humanidade para participar da sua própria vida divina. E como ele faz isso? Reunindo todo mundo ao redor de Jesus. E essa reunião, essa é a igreja, que funciona como o comecinho, a sementinha do reino de Deus aqui na Terra. Ok, mas para quem são essas portas abertas? O catecismo lembra a gente que, embora o convite tenha chegado primeiro para Israel, a festa sempre foi pensada para todas as nações. E quem tem lugar de honra nessa festa, hein? Os pobres, os pequenos, aqueles que acolhem o convite com um coração humilde. E olha que importante, os pecadores. Eles não são só tolerados, não, eles são os convidados de honra, chamados para a conversão e para se sentar à mesa. As palavras do próprio Jesus confirmam isso de um jeito lindo. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O reino de Deus simplesmente vira de cabeça para baixo as nossas ideias de quem é digno ou não. A visão de Pedro, o chamado de Cornélio, tudo isso é essa verdade acontecendo na prática. É Deus purificando quem os homens chamavam de impuro, convidando para sua mesa justamente aqueles que a sociedade e a religião deixavam de lado. Então, a pergunta que fica ecoando para nós hoje é a seguinte: que barreiras a gente ainda mantém de pé? Que pessoas, que grupos, que ideias a gente ainda considera impuras ou indignas? Quem será que Deus está nos chamando para acolher, para ir a um encontro sem hesitar, assim como Pedro foi enviado até Cornélio? Uau! Que jornada! Hoje, em Atos, nós vimos Deus quebrando as barreiras entre judeus e gentios.
No Salmo 73, a gente viu que a salvação de Deus se estende por toda a terra, muito além de qualquer templo. Em Número 7, celebramos a beleza da unidade na diversidade. E com o Catecismo, confirmamos: o reino é para todos, especialmente os pecadores. As leituras de hoje foram Números capítulo 7, Salmo 73, Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículos de 1 a 23, e os parágrafos de 541 a 546 do Catecismo da Igreja Católica. Amanhã a gente continua essa caminhada, juntos, no dia 72 de 365. Se essa reflexão de alguma forma tocou o coração ou ajudou no caminho, fica o convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, a gente não perde nenhum dia dessa nossa jornada pela palavra. Que a paz esteja em cada coração.